Olha só, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, você sabia que o ano de 2026 está carregado de energias tão poderosas que 12 acontecimentos específicos vão transformar completamente a sua vida? E não estou falando de previsões vagas ou promessas vazias, não. Estou falando de mudanças reais, concretas, que o universo já está preparando para você neste exato momento. Você consegue imaginar como seria descobrir, hoje mesmo, quais são essas 12 transformações que vão impactar o seu trabalho, o seu amor, a sua saúde, as suas finanças e até mesmo a forma como você enxerga o mundo ao seu redor? Pois é exatamente isso que vamos revelar aqui. Sabe aquela sensação de que algo grande está por vir, mas você não consegue identificar exatamente o quê? Aquele frio na barriga quando você olha para o futuro e sente que mudanças profundas estão a caminho? Sagitário, isso não é ansiedade, não é medo sem fundamento. É a sua intuição captando as vibrações cósmicas que já estão se movimentando a seu favor. E se eu te dissesse que cada uma dessas 12 transformações foi cuidadosamente orquestrada pelo universo para te levar ao próximo nível da sua evolução? Você está preparado para isso? Agora preste muita atenção, porque o que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você se prepara para o ano que vem. Muitos sagitarianos vão entrar em 2026 sem saber dessas informações e vão perder oportunidades preciosas que aparecem apenas uma vez na vida. Mas você não, meu querido, minha querida. Você está aqui porque o universo te guiou até esta mensagem no momento exato. E acredite, não existe coincidência nisso. Então fica comigo até o final, porque a 12ª revelação vai te emocionar profundamente. Primeira transformação, a renovação total da sua energia pessoal. Meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, a primeira grande transformação que vai acontecer com você em 2026 está diretamente ligada à sua energia vital, aquela força interior que move você todos os dias. E olha, essa renovação não vai ser superficial, não. Estamos falando de uma mudança profunda na forma como você se sente ao acordar, na disposição que você terá para encarar os desafios, na vitalidade que vai irradiar para todas as pessoas ao seu redor. Sabe aquele cansaço que às vezes parece não ter explicação? Aquela sensação de estar carregando um peso invisível nas costas, mesmo quando você dormiu bem, mesmo quando não tem motivo aparente para estar exausto? Pois então, Sagitário, isso vai mudar radicalmente. O universo está preparando uma limpeza energética tão intensa na sua vida que você vai se sentir como se tivesse voltado 20 anos no tempo. E não é exagero, não. A partir do primeiro trimestre de 2026, você vai começar a perceber que acorda com mais ânimo, com mais vontade de viver, com aquele brilho nos olhos que talvez você já nem lembrasse mais que tinha. As pessoas vão começar a perguntar o que você está fazendo de diferente, qual é o seu segredo, porque você está tão bem, tão radiante. E sabe o que é mais interessante? Essa transformação vai acontecer naturalmente, sem você precisar fazer nenhum esforço sobre-humano. Claro que você precisa fazer a sua parte, continuar cuidando do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono. Mas a diferença é que agora o universo vai potencializar cada pequeno cuidado que você tiver consigo mesmo. É como se cada copo de água que você beber tivesse o poder de 3, cada hora de sono valesse por 2, cada momento de descanso recarregasse suas baterias de forma multiplicada. E tem mais, Sagitário. Essa renovação energética vai trazer consequências incríveis para todas as áreas da sua vida. No trabalho, você vai ter mais foco, mais criatividade, mais capacidade de resolver problemas complexos sem se desgastar. Nos relacionamentos, você vai ter mais paciência, mais compreensão, mais disposição para estar presente com quem você ama. Nas suas metas pessoais, você vai ter mais disciplina, mais constância, mais força de vontade para ir até o fim. Mas olha só, presta atenção nesse detalhe importante. Essa energia renovada não vai aparecer de uma hora para outra como um milagre instantâneo. Ela vai chegar em ondas, em ciclos, gradualmente. Você vai ter dias em que vai se sentir absolutamente invencível, e outros dias em que ainda vai precisar descansar, recarregar. E isso é normal, faz parte do processo. O importante é que a tendência geral vai ser sempre de aumento, de crescimento, de fortalecimento. E sabe o que vai acontecer quando você estiver com essa energia renovada fluindo pelo seu corpo? Você vai começar a atrair situações e pessoas que estão na mesma frequência vibracional que você. É lei da atração pura, meu querido, minha querida. Energia atrai energia. Vitalidade atrai vitalidade. Entusiasmo atrai entusiasmo. E de repente você vai perceber que está cercado de pessoas mais positivas, de oportunidades mais interessantes, de experiências mais significativas. Então, o que você precisa fazer para aproveitar ao máximo essa primeira transformação? Simples.
Respeite seu corpo. Ouça os sinais que ele te manda. Quando ele pedir descanso, descanse. Quando ele pedir movimento, se movimente. Quando ele pedir silêncio, faça silêncio. Quando ele pedir celebração, celebre. Essa conexão com você mesmo vai ser fundamental para você surfar essa onda de renovação energética que está chegando. Segunda transformação, a expansão das suas oportunidades profissionais. Agora vamos falar sobre a segunda transformação que vai marcar a vida de todo sagitariano em 2026. E essa aqui vai mexer diretamente com a sua carreira, com seu trabalho, com aquilo que você faz para ganhar o seu sustento e construir a sua segurança financeira. E olha, quando eu falo de expansão de oportunidades, eu não estou falando de uma ou duas possibilidades que vão aparecer, não. Estou falando de uma verdadeira enxurrada de portas se abrindo na sua vida profissional. Sabe aquela sensação de estar estagnado, de fazer sempre as mesmas coisas, de não ver perspectiva de crescimento? Pois então, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, isso vai virar história do passado. O ano de 2026 está trazendo uma energia de movimento, de mudança, de novidades tão forte que você vai ter até dificuldade para escolher qual caminho seguir. E sim, isso pode parecer um problema de rico, mas acredite, é o tipo de problema que você vai adorar ter. Mas atenção, porque essa expansão de oportunidades vem com uma responsabilidade, com um desafio. Você vai precisar estar preparado para reconhecer as boas oportunidades quando elas aparecerem. Porque nem tudo que brilha é ouro, Sagitário. Nem toda proposta que chegar até você vai estar alinhada com seu propósito, com seus valores, com aquilo que você realmente quer construir para a sua vida. E é aí que entra a sua sabedoria, o seu discernimento. A partir do segundo trimestre de 2026, especialmente, você vai começar a receber convites, propostas, ofertas que vão te surpreender. Pode ser aquela promoção que você esperava há tanto tempo. Pode ser uma oferta de emprego em uma empresa melhor, com um salário mais alto, com condições mais interessantes. Pode ser a oportunidade de começar o seu próprio negócio, aquele projeto que você sempre sonhou mas nunca teve coragem de tirar do papel. Pode ser até mesmo uma mudança completa de área, uma guinada na sua carreira que vai te levar para um caminho totalmente novo e inesperado. E sabe o que é mais incrível? Essas oportunidades vão chegar de formas que você nem imaginava. Pode ser através de um conhecido que vai te indicar para uma vaga. Pode ser através das redes sociais, de uma mensagem inesperada. Pode ser através de um curso que você vai fazer, onde você vai conhecer pessoas que vão abrir portas. Pode ser até mesmo através de situações que parecem problemas no começo, mas que na verdade são redirecionamentos do universo te levando para onde você precisa estar. Mas tem um detalhe importante que você precisa entender, Sagitário. Essas oportunidades vão exigir que você saia da sua zona de conforto. Elas vão te pedir para você ser corajoso, para você arriscar, para você confiar no seu potencial mesmo quando a insegurança bater. E eu sei que isso pode assustar um pouco. É natural. Toda mudança traz um friozinho na barriga, um medo do desconhecido. Mas lembra daquela energia renovada que falamos na primeira transformação? Pois então, ela vai estar aí justamente para te dar a força que você precisa para dar esses passos importantes. Outra coisa fundamental, meu querido, minha querida. Você precisa cuidar da sua imagem profissional agora. Atualizar o seu currículo, cuidar da sua presença nas redes sociais, investir em conhecimento, fazer cursos, ler livros, buscar mentores. Porque quando as oportunidades aparecerem, e elas vão aparecer, você precisa estar preparado para aproveitá-las. Não adianta a porta se abrir se você não estiver pronto para entrar, entende? E tem mais uma coisa que eu preciso te alertar. Algumas dessas oportunidades vão parecer pequenas demais no começo. Vão parecer insignificantes, sem importância. Mas não se engane. O universo às vezes coloca grandes tesouros em pequenas caixas. Aquela oportunidade que parece humilde pode ser exatamente o primeiro degrau da escada que vai te levar ao topo. Então não menospreze nenhuma porta que se abrir. Avalie com cuidado, com atenção, com o coração aberto. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Terceira transformação, o fortalecimento dos seus relacionamentos afetivos. Chegou a hora de falar sobre a terceira grande transformação que vai acontecer com você em 2026, e essa aqui vai direto no coração, Sagitário.
Estamos falando dos seus relacionamentos afetivos, do amor, da parceria, daquela conexão profunda com outra pessoa que faz a vida valer a pena. E olha, não importa se você está em um relacionamento há muitos anos, se está começando algo novo agora, ou se está sozinho procurando alguém especial. Essa transformação vai te impactar de qualquer jeito. Sabe aquela sensação de não estar sendo compreendido? De sentir que você se doa, se esforça, mas parece que a outra pessoa não enxerga, não valoriza? Ou então aquela solidão que aperta o peito, aquela vontade de ter alguém para dividir a vida, mas ao mesmo tempo medo de se entregar e se machucar de novo? Pois então, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, o universo ouviu as suas preces, sentiu a sua dor, e está preparando uma cura profunda para essa área da sua vida. Em 2026, especialmente a partir do meio do ano, você vai começar a experimentar um fortalecimento incrível nos seus relacionamentos. E quando eu falo fortalecimento, não estou falando só de melhorar o que já existe, não. Estou falando de você desenvolver uma capacidade maior de amar, de se conectar, de criar laços verdadeiros e duradouros. É como se o universo estivesse te dando um upgrade no seu coração, entende? Para quem já está em um relacionamento, essa transformação vai trazer uma renovação poderosa na relação. Aquela rotina que estava deixando tudo meio apagado, meio sem graça, vai dar lugar a uma redescoberta um do outro, a uma segunda lua de mel, por assim dizer. Você e seu parceiro, sua parceira, vão começar a se enxergar com olhos novos, como se estivessem se conhecendo pela primeira vez. E olha que coisa linda, Sagitário! Vocês vão começar a valorizar as pequenas coisas, aqueles gestos simples do dia a dia que fazem toda a diferença. Mas presta atenção, porque essa renovação vai exigir algo de você. Vai exigir que você se abra de verdade, que você seja vulnerável, que você tire as máscaras e mostre quem você realmente é, com todas as suas imperfeições, com todos os seus medos, com todas as suas inseguranças. E isso dá medo, eu sei. Porque quando você se mostra por inteiro, você corre o risco de não ser aceito, de ser rejeitado. Mas sabe o que acontece quando você tem coragem de ser autêntico? Você atrai ou fortalece conexões que são reais, que são verdadeiras, que vão durar. Para quem está solteiro, buscando alguém especial, a notícia é ainda melhor. Porque 2026 vai ser o ano em que você finalmente vai atrair alguém que está na mesma frequência que você. Sabe aqueles relacionamentos que você teve no passado, onde você sentia que estava sempre se esforçando mais, dando mais, amando mais? Onde parecia que você tinha que se diminuir para caber na vida do outro? Isso acabou, Sagitário. Acabou mesmo. O que está chegando para você é uma pessoa que vai te enxergar pelo que você realmente é, que vai valorizar suas qualidades, que vai aceitar seus defeitos, que vai querer crescer junto com você. E olha, pode ser que essa pessoa apareça de um jeito totalmente inesperado, em um lugar que você nem imaginava, em um momento em que você nem estava procurando. Porque o universo tem um timing perfeito, e ele sabe exatamente quando e como colocar as pessoas certas no nosso caminho. Mas tem um trabalho que você precisa fazer antes, meu querido, minha querida. Você precisa se curar das feridas do passado. Precisa perdoar quem te machucou, não por eles, mas por você. Precisa soltar as mágoas, as decepções, as dores. Porque se você entrar em um relacionamento novo carregando toda essa bagagem, você vai contaminar algo que poderia ser lindo com a energia pesada do que já passou. E você merece recomeçar de verdade, com o coração limpo, com a alma livre. E tem mais uma coisa importante sobre essa terceira transformação. Ela não se limita apenas aos relacionamentos românticos, não. Ela se estende também para as amizades, para os laços familiares, para todas as conexões que você tem com outras pessoas. Você vai perceber que algumas amizades que estavam meio distantes vão se reaproximar, que alguns conflitos familiares que estavam travados há anos vão finalmente encontrar resolução, que novas amizades verdadeiras vão entrar na sua vida trazendo alegria, apoio, companheirismo. O segredo para aproveitar ao máximo essa transformação é simples, Sagitário. Seja você mesmo. Não tente ser quem você não é para agradar os outros. Não se diminua para ninguém se sentir maior. Não se cale quando deveria falar. Não fique quando deveria ir embora. Respeite seus limites, comunique suas necessidades, honre seus sentimentos. Porque relacionamentos saudáveis se constroem sobre a base da autenticidade, da honestidade, do respeito mútuo. Quarta transformação, a descoberta de um novo propósito de vida. Agora vamos mergulhar na quarta transformação que vai acontecer com todo sagitariano em 2026. E essa aqui é profunda, meu querido, minha querida. Estamos falando do seu propósito de vida, daquela razão maior pela qual você está aqui nesse mundo, da missão que a sua alma veio cumprir nessa encarnação.
E olha, eu sei que isso pode soar muito filosófico, muito abstrato para algumas pessoas. Mas para você, sagitariano, que naturalmente busca significado em tudo, essa é uma das transformações mais importantes que podem acontecer. Sabe aquela sensação de vazio que às vezes aparece do nada? Mesmo quando tudo está indo bem, quando você tem trabalho, dinheiro, saúde, relacionamentos? Aquele buraco no peito que parece dizer que falta alguma coisa, que você deveria estar fazendo algo mais, algo diferente, algo maior? Pois então, Sagitário, essa inquietação não é fraqueza, não é ingratidão. É a sua alma pedindo para você encontrar o seu verdadeiro propósito. E 2026 vai ser o ano em que essa busca vai finalmente te levar a respostas concretas. Não estou dizendo que você vai acordar um dia e ter uma revelação completa sobre o sentido da sua vida. Não funciona assim. Mas você vai começar a receber sinais, pistas, insights que vão te guiar na direção certa. É como se o universo fosse deixando migalhas de pão no seu caminho para você seguir. Pode ser através de uma conversa casual com um desconhecido que vai dizer exatamente o que você precisava ouvir. Pode ser através de um livro que vai cair nas suas mãos no momento perfeito. Pode ser através de um sonho que vai te trazer uma mensagem clara. Pode ser através de uma situação difícil que vai te forçar a reavaliar suas prioridades e perceber o que realmente importa para você. O universo usa todos os meios disponíveis para se comunicar com a gente, Sagitário. Você só precisa estar atento, receptivo, disposto a ouvir. E olha, quando eu falo de propósito de vida, não estou necessariamente falando de largar tudo e virar monge no topo de uma montanha, não. Estou falando de encontrar aquilo que faz o seu coração bater mais forte, que te tira da cama com entusiasmo todos os dias, que te faz sentir que você está contribuindo de alguma forma para um mundo melhor. Pode ser no seu trabalho atual, encontrando um significado mais profundo no que você já faz. Pode ser através de um projeto paralelo, de um hobby que vai se transformar em algo maior. Pode ser através do trabalho voluntário, de ajudar outras pessoas de alguma forma específica. O importante é que esse novo propósito vai trazer uma sensação de alinhamento que você talvez nunca tenha sentido antes. É como se todas as peças da sua vida finalmente começassem a se encaixar, fazendo sentido como um todo. Aquelas experiências difíceis do passado vão ganhar um novo significado como aprendizados necessários. Aquelas habilidades que você desenvolveu ao longo da vida vão se revelar como ferramentas para você cumprir sua missão. Aquelas paixões que você sempre teve vão se mostrar como direcionamentos do seu coração te guiando para onde você precisa ir. Mas tem um ponto importante que eu preciso destacar, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana. Descobrir seu propósito não significa que de repente tudo vai ficar fácil, que você não vai ter mais problemas, que o caminho vai ser uma estrada reta sem obstáculos. Na verdade, às vezes acontece o oposto. Quando você começa a seguir seu propósito verdadeiro, desafios aparecem para testar sua determinação, para te fazer crescer, para te preparar para aquilo que está por vir. E tem mais uma coisa. Esse processo de descoberta do propósito pode trazer à tona algumas verdades desconfortáveis. Você pode perceber que está em um caminho que não te satisfaz mais. Pode descobrir que algumas das suas escolhas foram feitas para agradar outras pessoas e não a você mesmo. Pode sentir que precisa fazer mudanças significativas na sua vida, e isso pode assustar as pessoas ao seu redor que estão acostumadas com você de uma certa forma. Mas lembra o que falamos sobre autenticidade nos relacionamentos? Pois então, isso se aplica aqui também. Você não pode viver a vida que os outros esperam de você. Você precisa viver a sua própria vida, seguir o seu próprio caminho. O que você precisa fazer para aproveitar essa quarta transformação é criar espaços de silêncio e reflexão na sua rotina. O propósito não grita, Sagitário. Ele sussurra. E você só consegue ouvir esse sussurro quando você para, quando você desacelera, quando você se desconecta do barulho do mundo externo e se conecta com seu mundo interno. Pode ser através da meditação, da oração, de caminhadas na natureza, de escrever um diário, de qualquer prática que te ajude a mergulhar para dentro de você mesmo. Quinta transformação, a melhora significativa da sua saúde física. Vamos falar agora da quinta transformação que vai marcar a vida de todo sagitariano em 2026. E essa aqui é essencial, meu querido, minha querida. Porque de que adianta ter sucesso, dinheiro, relacionamentos maravilhosos se a sua saúde não está boa? Estamos falando do seu corpo físico, do seu templo sagrado, dessa máquina incrível que te carrega pela vida e que muitas vezes você deixa em segundo plano, não é verdade? E olha, eu sei que muitos sagitarianos têm essa tendência de ignorar os sinais do corpo, de empurrar com a barriga quando alguma coisa não está bem, de deixar para ir ao médico só quando a situação já está crítica.
Vocês são tão focados em viver, em experienciar, em ir atrás dos seus sonhos que às vezes esquecem que precisam estar com a saúde em dia para aproveitar tudo isso. Mas 2026 vai trazer uma conscientização profunda sobre esse tema, e junto com ela, uma melhora real e significativa na sua saúde física. Sabe aquelas dores que você já se acostumou a conviver? Aquele desconforto nas costas, aquela dor de cabeça frequente, aquela falta de ar ao subir escadas, aquela sensação de peso e cansaço? Pois então, Sagitário, chegou a hora de você cuidar disso de verdade. E o universo vai te dar todas as condições necessárias para você fazer isso acontecer. Seja através de um médico especial que vai finalmente identificar o problema, seja através de um tratamento que vai funcionar onde outros falharam, seja através de mudanças no estilo de vida que vão fazer toda a diferença. A partir do primeiro semestre de 2026, você vai começar a sentir um chamado interno para cuidar melhor do seu corpo. E não vai ser mais aquele impulso passageiro de começar uma dieta na segunda-feira e abandonar na quarta. Não. Vai ser um movimento genuíno de amor próprio, de reconhecimento de que você merece se sentir bem, de que você merece ter um corpo saudável e forte para viver todos os seus sonhos. E olha que interessante, meu querido, minha querida. Essa melhora na saúde física não vai vir só através de remédios ou tratamentos médicos, embora eles possam ser necessários em alguns casos. Ela vai vir principalmente através de mudanças no seu estilo de vida. Alimentação mais natural e equilibrada. Mais movimento, mais atividade física, mesmo que seja só uma caminhada diária. Mais hidratação, bebendo aquela quantidade de água que você sabe que precisa, mas sempre esquece. Mais sono de qualidade, respeitando o ritmo natural do seu corpo. E tem um detalhe fundamental que eu preciso mencionar. A saúde física está diretamente conectada com a saúde emocional e mental. Aquele estresse que você carrega, ele se manifesta no seu corpo através de tensões, dores, doenças. Aquela ansiedade que não te deixa em paz, ela afeta seu sistema digestivo, seu coração, seu sono. Aquelas emoções que você engole em vez de processar, elas ficam presas no seu corpo causando bloqueios e desequilíbrios. Então, em 2026, Sagitário, você vai precisar cuidar não só do seu corpo físico, mas também do seu corpo emocional. E isso significa permitir-se sentir o que você está sentindo sem julgar, sem reprimir. Significa buscar ajuda profissional se você precisa, seja com um terapeuta, um psicólogo, um conselheiro espiritual. Significa aprender técnicas de gerenciamento de estresse e ansiedade. Significa criar uma rotina de autocuidado que inclua não só exercícios físicos, mas também práticas que nutram sua alma. E sabe o que vai acontecer quando você começar a cuidar realmente da sua saúde? Você vai perceber que tem muito mais energia disponível para viver. Aquela fadiga constante que você achava que era normal, vai desaparecer. Aquela névoa mental que dificultava sua concentração, vai se dissipar. Aquela sensação de estar sempre funcionando no piloto automático, vai dar lugar a uma presença real, a uma vitalidade autêntica. Mas atenção, porque essa transformação na saúde física vai exigir disciplina e consistência da sua parte. Não adianta fazer tudo certinho por uma semana e depois voltar aos velhos hábitos. O corpo responde à repetição, à constância. É melhor fazer um pouco todos os dias do que fazer muito de vez em quando. E olha, eu sei que isso pode parecer chato, pode parecer difícil no começo. Mas quando você começar a sentir os resultados, quando você perceber como é bom acordar com disposição, como é bom se olhar no espelho, gostar do que vê, como é bom ter energia para aproveitar a vida, você não vai querer voltar atrás nunca mais. Outra coisa importante, Sagitário. Não compare a sua jornada de saúde com a de ninguém. Cada corpo é único, cada pessoa tem seu próprio ritmo, suas próprias necessidades. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Então escute o seu corpo, respeite seus limites, celebre seus progressos por menores que sejam. E se você tiver uma recaída, se um dia você comer algo que não deveria ou pular o exercício, não se martirize. Apenas recomeça no dia seguinte. A perfeição não existe, o que existe é o compromisso de tentar de novo todos os dias. Sexta transformação, o aumento da sua prosperidade financeira. Chegamos agora na sexta transformação que vai impactar profundamente a vida de todo sagitariano em 2026. E essa aqui fala diretamente com aquela parte de você que se preocupa com a segurança material, com as contas a pagar, com os sonhos que dependem de recursos financeiros para se realizar. Estamos falando de dinheiro, Sagitário. De prosperidade. De abundância material. E eu sei que muitos de vocês têm uma relação complicada com esse tema. Alguns sagitarianos acreditam que não merecem ter dinheiro, que de alguma forma ser espiritual significa ser pobre.
Outros têm medo da prosperidade, acham que se tiverem muito dinheiro vão mudar, vão se tornar pessoas diferentes, vão perder sua essência. Outros ainda vivem em uma montanha-russa financeira, onde às vezes têm e às vezes não têm, sem conseguir criar uma estabilidade duradoura. Mas olha só, meu querido, minha querida, o universo quer que você seja próspero. A abundância é o estado natural de quem está alinhado com o fluxo da vida. E em 2026, essa porta da prosperidade financeira vai se abrir para você de uma forma que você nem imagina. Mas presta atenção, porque essa prosperidade não vai cair do céu como um presente inesperado, embora surpresas financeiras positivas possam acontecer também. Ela vai vir principalmente através do seu trabalho, do seu esforço, das suas habilidades sendo finalmente reconhecidas e recompensadas como merecem. Lembra daquela expansão de oportunidades profissionais que falamos na segunda transformação? Pois então, ela está diretamente conectada com essa sexta transformação. Porque quando você aproveita as oportunidades certas, quando você se coloca nos lugares certos, quando você entrega valor genuíno através do seu trabalho, a prosperidade financeira é uma consequência natural. É a lei da reciprocidade, Sagitário. Você dá, você recebe. Você serve, você é recompensado. Você contribui, você próspera. A partir do meio do ano de 2026, especialmente, você vai começar a ver um aumento consistente na sua renda. Pode ser através de um aumento de salário que você estava esperando há tempos. Pode ser através de uma nova fonte de renda que vai surgir, um trabalho extra, um projeto paralelo que vai começar a dar retorno. Pode ser através de investimentos que vão finalmente render, de dívidas que vão ser quitadas liberando mais recursos no seu orçamento. Pode ser até mesmo através de uma herança, de um presente inesperado, de algo que você nem estava contando. Mas olha só, tem algo muito importante que você precisa entender sobre essa prosperidade que está chegando. Ela vem com uma responsabilidade. Vem com um convite para você desenvolver maturidade financeira, para você aprender a administrar bem os recursos que vão estar disponíveis. Porque de nada adianta ganhar mais se você continuar gastando mais do que ganha, se você continuar fazendo escolhas financeiras impulsivas, se você não aprender a poupar, a investir, a planejar o seu futuro. Então parte dessa sexta transformação envolve você educar-se financeiramente, Sagitário. E não precisa ser nada complicado, não. Você não precisa virar um especialista em finanças. Mas você precisa entender o básico. Precisa saber para onde vai o seu dinheiro. Precisa ter um orçamento simples, mesmo que seja só uma planilha básica. Precisa separar um percentual da sua renda para poupança, mesmo que no começo seja um valor pequeno. Precisa evitar dívidas desnecessárias, principalmente aquelas com juros altos que só te afundam mais. E tem mais uma coisa fundamental sobre prosperidade financeira que muita gente não entende. Não é só sobre ganhar mais. É também sobre viver com menos do que você ganha. É sobre ter controle dos seus impulsos de consumo. É sobre diferenciar entre necessidade e desejo. É sobre encontrar satisfação em coisas que não custam dinheiro. É sobre valorizar o que você já tem em vez de ficar sempre querendo o que você não tem. Olha que coisa interessante, meu querido, minha querida. Quando você desenvolve uma relação saudável com o dinheiro, quando você para de vê-lo como algo escasso que sempre falta, quando você passa a enxergá-lo como energia que flui e circula, você abre os canais para receber mais. Porque a energia de escassez repele prosperidade. Já a energia de abundância atrai abundância. É lei universal, Sagitário. Então trabalhe na sua mentalidade em relação ao dinheiro. Agradeça pelo que você tem. Celebre suas conquistas financeiras, por menores que sejam. Confie que o universo vai prover o que você precisa. E não esqueça de uma coisa muito importante. Quando a prosperidade chegar, quando você tiver mais do que precisa, não se esqueça de compartilhar. Pode ser através de doações para causas que você acredita. Pode ser ajudando alguém da família que está passando por dificuldades. Pode ser pagando um café para um desconhecido. Pode ser qualquer gesto que faça o dinheiro circular em vez de ficar parado. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. É a lei da generosidade, e ela funciona sempre. Sétima transformação: o desenvolvimento da sua intuição e percepção espiritual. Vamos mergulhar agora na sétima transformação que vai acontecer com você em 2026, Sagitário, e essa que mexe com algo muito especial no seu signo. Porque vocês, sagitarianos, naturalmente têm uma conexão forte com o mundo espiritual, com aquilo que vai além do material, do visível, do tangível. Vocês são buscadores de verdade, filósofos naturais, almas que questionam os mistérios da existência.
E nesse ano que está chegando, essa sua capacidade intuitiva e percepção espiritual vão se expandir de uma forma extraordinária. Sabe aqueles momentos em que você sente algo, mas não consegue explicar racionalmente? Aquela sensação de que algo vai acontecer antes mesmo de acontecer? Aquele impulso de ligar para alguém e descobrir que a pessoa estava justamente precisando de você naquele momento? Aqueles sonhos que parecem trazer mensagens importantes? Pois então, meu querido, minha querida, isso vai se intensificar de uma maneira impressionante em 2026. É como se você estivesse desenvolvendo um sexto sentido, uma antena mais sensível para captar as mensagens sutis que o universo está sempre enviando. E olha, isso não é nenhuma coisa de outro mundo, não é superstição nem imaginação. É apenas você se reconectando com capacidades que todos nós temos, mas que a maioria das pessoas deixou atrofiar por falta de uso. É você voltando a confiar na sabedoria do seu corpo, na inteligência do seu coração, na orientação da sua alma. A partir do segundo semestre de 2026, especialmente, você vai começar a notar sincronicidades cada vez mais frequentes na sua vida. Sabe aquelas coincidências que parecem significativas demais para serem apenas acaso? Você pensa em uma pessoa e ela te liga. Você precisa de uma informação e ela aparece de forma inesperada. Você tem uma dúvida e a resposta chega através de uma conversa casual, de uma frase em um livro, de um vídeo que surge na sua tela. Isso são os sinais do universo te guiando, Sagitário, e você vai ficar cada vez melhor em reconhecer e interpretar esses sinais. Mas atenção, porque desenvolver a intuição e a percepção espiritual requer prática, disciplina, um certo tipo de treinamento. Você não vai acordar um dia sendo capaz de prever o futuro ou ler os pensamentos das pessoas. Não funciona assim. O que vai acontecer é um fortalecimento gradual da sua capacidade de perceber, de sentir, de saber coisas sem precisar de explicações lógicas. E para isso você precisa criar condições favoráveis. Primeiro, você precisa aprender a silenciar a mente. Porque a intuição é como um sussurro delicado que só pode ser ouvido quando o barulho dos pensamentos diminui. E eu sei que isso é difícil, Sagitário, principalmente para você que tem uma mente naturalmente ativa, curiosa, sempre processando informações. Mas é possível, através da meditação, da respiração consciente, de práticas contemplativas. Mesmo que você consiga apenas alguns minutos por dia de silêncio mental, isso já faz uma diferença enorme. Segundo, você precisa prestar atenção nas sensações do seu corpo. Porque o corpo sabe coisas que a mente ainda não processou. Aquele aperto no estômago quando você está perto de alguém que não é confiável. Aquela expansão no peito quando você está no caminho certo. Aquela tensão nos ombros quando você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Essas são mensagens da sua sabedoria interior, e quanto mais você prestar atenção nelas, mais claras elas vão ficando. Terceiro, você precisa confiar mais em si mesmo, Sagitário. Porque muitas vezes você tem o insight correto, a percepção acurada, mas você descarta porque não consegue explicar logicamente, porque não tem como provar, porque tem medo de estar errado. Mas a intuição não funciona na frequência da lógica. Ela funciona na frequência da certeza inexplicável. E você precisa dar espaço para ela, precisa experimentar agir baseado nela, precisa ver por si mesmo que ela te guia bem. E tem mais uma coisa linda que vai acontecer com essa sétima transformação. Você vai começar a sentir uma conexão mais profunda com algo maior do que você. Pode chamar de Deus, de universo, de energia divina, de força superior, de qualquer nome que faça sentido para você. O importante é que você vai sentir que não está sozinho, que existe uma inteligência amorosa te guiando, te protegendo, te direcionando para o seu bem maior. E isso traz uma paz, uma segurança, uma confiança na vida que é transformadora. Mas um alerta importante, meu querido, minha querida. Quando você desenvolve essas capacidades intuitivas e espirituais, você precisa ter cuidado para não cair em algumas armadilhas. Uma delas é achar que você sabe tudo, que suas percepções são sempre certas, que você não precisa mais usar a razão. Não é assim. A intuição e a razão precisam trabalhar juntas, não uma contra a outra. Outra armadilha é usar essas capacidades para se sentir superior aos outros, especial, iluminado. Isso é ego se disfarçando de espiritualidade. Verdadeiro desenvolvimento espiritual traz humildade, compaixão, serviço. Oitava transformação, a liberação de padrões antigos e limitantes. Agora chegamos na oitava transformação que vai marcar profundamente a vida de todo sagitariano em 2026, e essa aqui pode ser a mais desafiadora de todas, mas também a mais libertadora. Estamos falando de deixar ir, de soltar, de liberar padrões antigos que não te servem mais, crenças limitantes que te mantêm preso, comportamentos repetitivos que te sabotam.
E olha, Sagitário, eu sei que isso não é fácil. Porque esses padrões estão aí há muito tempo, alguns desde a infância, e de certa forma você já se acostumou com eles, eles fazem parte da sua identidade. Mas aqui está a verdade, meu querido, minha querida. Você não pode crescer segurando o que precisa ser liberado. É como tentar voar carregando uma mochila cheia de pedras. Tecnicamente é possível, mas você não vai conseguir ir muito longe, não vai conseguir alcançar a altura que poderia alcançar. E o universo está te convidando, em 2026, para abrir essa mochila e deixar essas pedras no chão. Para se libertar de verdade. Sabe aquela crença de que você não é bom o suficiente? Aquele medo de não ser amado se você mostrar quem você realmente é. Aquela tendência de se autossabotar toda vez que você está perto de alcançar algo importante? Aquele padrão de escolher sempre o mesmo tipo de relacionamento que te faz sofrer? Aquela necessidade de controlar tudo porque você não confia que as coisas vão dar certo? Pois é, Sagitário. Chegou a hora de lidar com isso de frente. E olha, essa liberação não vai acontecer de uma hora para outra. Não é como apertar um botão e pronto, você está livre. É um processo, uma jornada, que vai acontecer ao longo do ano. Você vai passar por momentos de tomada de consciência, onde vai perceber padrões que antes estavam no seu ponto cego. Vai passar por momentos de confronto, onde vai ter que encarar verdades sobre si mesmo que são desconfortáveis. Vai passar por momentos de luto, porque soltar o velho significa também aceitar que aquela versão de você não existe mais. E vai passar por momentos de celebração, quando finalmente se sentir livre de algo que te prendia há tanto tempo. A partir do terceiro trimestre de 2026, especialmente, o universo vai te colocar em situações que vão expor esses padrões limitantes de forma clara. Pode ser através de um conflito em um relacionamento que vai te mostrar um comportamento seu que precisa mudar. Pode ser através de uma oportunidade que você vai ter medo de aproveitar, e isso vai revelar uma crença limitante sobre suas capacidades. Pode ser através de uma crise, de um momento difícil que vai te forçar a encontrar recursos internos que você nem sabia que tinha. E tem uma coisa importante que você precisa entender sobre esse processo de liberação, Sagitário. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de apoio, de acolhimento, de pessoas que te ajudem a enxergar o que você não consegue ver por si mesmo. Pode ser um terapeuta, um coach, um mentor espiritual, um grupo de apoio, amigos verdadeiros que não têm medo de te falar a verdade com amor. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não ache que precisa ser forte o tempo todo, que precisa dar conta de tudo sozinho. Pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Outra coisa fundamental sobre essa oitava transformação. Quando você libera um padrão antigo, um vazio se forma temporariamente naquele lugar. É como tirar uma planta velha do vaso. Por um momento, há apenas terra vazia. E esse vazio pode assustar, pode fazer você querer voltar para o padrão antigo só para preencher aquele espaço. Mas resista a essa tentação, meu querido, minha querida. Esse vazio é necessário. É nele que o novo vai poder crescer. É nele que você vai poder plantar sementes mais saudáveis, mais alinhadas com quem você está se tornando. E sabe o que é mais incrível? Quando você libera um padrão limitante, você não está só se libertando no presente. Você está quebrando um ciclo que pode estar se repetindo há gerações na sua família. Aquele padrão de nunca ser feliz nos relacionamentos, talvez venha da sua avó, que aprendeu com a mãe dela. Aquela crença de que dinheiro é sujo ou que pessoas boas não prosperam. Pode ter origem em experiências traumáticas dos seus antepassados. Quando você cura também as gerações que vieram antes e protege as que virão depois. Mas atenção, Sagitário! Essa liberação vai exigir coragem de você. Coragem para olhar para suas sombras. Coragem para assumir responsabilidade pelos seus padrões sem se culpar. Coragem para mudar mesmo quando a mudança te tira da zona de conforto. Coragem para seguir em frente mesmo quando as pessoas ao seu redor não entendem o que você está fazendo. Mas você tem essa coragem, meu querido, minha querida. Você tem mesmo. Ela está aí, dentro do seu peito, esperando para ser ativada. Nona transformação, a expansão da sua criatividade e autoexpressão. Vamos falar agora da nona transformação que vai acontecer com todo sagitariano em 2026. E essa aqui vai acender uma chama dentro de você que talvez esteja apagada há muito tempo. Estamos falando de criatividade, de autoexpressão, dessa necessidade que todo ser humano tem de deixar sua marca no mundo, de criar algo que não existia antes. E olha, Sagitário, isso não é só para artistas, não. Criatividade não é só pintar quadros ou tocar instrumentos. Criatividade é resolver problemas de formas novas.
É encontrar soluções diferentes. É expressar quem você é de maneira autêntica e única. Sabe aquela sensação de que tem algo dentro de você querendo sair, mas você não sabe bem o que é ou como dar forma a isso? Aquela vontade de criar alguma coisa, mas ao mesmo tempo medo de não ser bom o suficiente, de ser julgado, de falhar? Aquele projeto que você começou há anos, mas nunca terminou porque sempre tem uma desculpa, sempre tem algo mais urgente? Pois então, meu querido, minha querida, 2026 vai ser o ano em que você vai finalmente dar vazão a essa energia criativa que está represada dentro de você. E olha que coisa linda! Essa expansão da criatividade está diretamente conectada com várias outras transformações que já falamos. Com a renovação da sua energia pessoal, porque criar exige vitalidade. Com a liberação de padrões limitantes, porque criar exige liberdade. Com o desenvolvimento da intuição, porque criar exige escutar os sussurros da sua alma. Tudo está conectado, Sagitário. Tudo faz parte de um plano maior do universo para você. A partir do final do primeiro semestre de 2026, você vai começar a sentir um impulso forte para se expressar de alguma forma. Pode ser através da escrita, colocando para fora pensamentos e sentimentos que você sempre guardou só para você. Pode ser através da arte, desenhando, pintando, fazendo artesanato, fotografia. Pode ser através da música, aprendendo finalmente aquele instrumento que você sempre quis tocar. Pode ser através da dança, movimentando seu corpo de forma livre e expressiva. Pode ser através de qualquer meio que ressoe com você. Mas não precisa ser nada grandioso, não precisa ser perfeito, não precisa ser para mostrar para ninguém. O importante é você se permitir criar pelo prazer de criar, pela alegria de dar forma ao que está dentro de você. Porque a criatividade é terapêutica, Sagitário. Ela cura feridas que você nem sabia que tinha. Ela conecta você com partes de si mesmo que estavam esquecidas. Ela te dá uma sensação de propósito e realização que é diferente de tudo mais. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer sobre criatividade. Ela não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. Todo mundo é criativo. Todo mundo tem essa capacidade. O que acontece é que muitas pessoas tiveram essa capacidade bloqueada ao longo da vida, por críticas, por comparações, por padrões impostos de fora. Você aprendeu que só vale a pena criar se for algo extraordinário, que só deveria se expressar se tivesse certeza de que seria bem recebido, que era melhor ficar quieto do que correr o risco de ser ridicularizado. E essas crenças mataram sua criatividade aos poucos. Mas em 2026, Sagitário, você vai ter a oportunidade de ressuscitar essa criatividade. E sabe como você faz isso? Dando a si mesmo permissão para criar mal, para fazer coisas feias, para experimentar e falhar, para produzir lixo, porque é no meio do lixo que às vezes aparece a pérola. A criatividade precisa de liberdade para se manifestar, e liberdade significa poder errar sem ser julgado, principalmente por você mesmo. E olha só que transformação poderosa acontece quando você se permite criar. Você para de se preocupar tanto com a opinião dos outros. Você desenvolve mais confiança em si mesmo. Você aprende a honrar sua voz única, seu jeito particular de ver e interpretar o mundo. Você encontra uma fonte de alegria que não depende de nada externo. E muitas vezes, aquilo que você cria apenas para você, sem intenção de mostrar para ninguém, acaba sendo justamente o que mais toca e inspira outras pessoas quando você decide compartilhar. Mas tem um ponto de atenção aqui, meu querido, minha querida. Quando você começar a criar, quando você começar a se expressar de forma mais autêntica, algumas pessoas no seu círculo podem reagir negativamente. Podem não entender o que você está fazendo. Podem criticar. Podem dizer que você está perdendo tempo, que deveria estar focando em coisas mais práticas, mais produtivas. E isso pode doer, principalmente se vir de pessoas que você ama e respeita. Mas lembra que falamos sobre viver a sua própria vida, não a vida que os outros esperam de você? Pois então, isso se aplica aqui também. Você não precisa da aprovação de ninguém para se expressar, para criar, para ser quem você é. Claro que é bom quando as pessoas apreciam o que você faz, quando elas te apoiam, te incentivam. Mas isso não pode ser a razão pela qual você cria. Você cria porque precisa criar, porque é uma necessidade da sua alma. Porque é assim que você se mantém vivo de verdade, não apenas sobrevivendo, mas realmente vivendo. 10ª transformação, o fortalecimento da sua conexão com a natureza e os ciclos naturais. Chegamos agora na 10ª transformação que vai acontecer com você em 2026, Sagitário, e essa aqui vai te reconectar com algo essencial que a vida moderna nos fez esquecer. Estamos falando da sua relação com a natureza, com os ciclos naturais, com esse planeta incrível que nos abriga e sustenta.
E olha, isso pode parecer meio romântico ou idealista para algumas pessoas, mas é profundamente prático e necessário, principalmente nos tempos atuais onde vivemos cada vez mais desconectados do mundo natural. Sabe como a gente vive fechado em ambientes artificiais, respirando ar-condicionado, iluminados por luz artificial, comendo comida processada que mal lembra de onde veio, passando dias inteiros sem tocar na terra, sem ver o céu, sem sentir o vento? E depois a gente se pergunta por que está ansioso, por que está deprimido, por que se sente desconectado de tudo e de todos. É porque esquecemos que somos parte da natureza, não separados dela. E 2026 vai trazer para você, Sagitário, um chamado profundo para retornar a essa conexão. Isso não significa que você precisa largar tudo e ir morar no meio do mato, não. Significa simplesmente trazer mais elementos naturais para a sua vida cotidiana, onde quer que você esteja. Pode ser tão simples quanto ter plantas em casa, cuidar delas, observar como elas crescem e se desenvolvem seguindo seus próprios ritmos. Pode ser fazer caminhadas regulares em parques ou áreas verdes, prestando atenção de verdade no que está ao seu redor em vez de ficar só na sua cabeça. Pode ser abrir a janela e deixar entrar a luz do sol e o ar fresco. Pode ser passar mais tempo ao ar livre sempre que possível. A partir do segundo semestre de 2026, você vai começar a sentir uma atração crescente pela natureza, um desejo de estar em ambientes naturais, uma necessidade de desacelerar e sintonizar com ritmos mais orgânicos. E quando você responder a esse chamado, quando você passar mais tempo na natureza, coisas incríveis vão começar a acontecer. Você vai se sentir mais calmo, mais centrado, menos ansioso. Aquela confusão mental que às vezes te paralisa vai começar a se clarear. Aquelas decisões que pareciam impossíveis vão começar a fazer sentido. Porque a natureza tem uma sabedoria própria, Sagitário. Ela te ensina sobre ciclos, sobre tempo, sobre paciência. Ela te mostra que tudo tem sua estação, seu momento certo. Que há tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para crescer e tempo para descansar. Tempo para florescer e tempo para soltar as folhas. E quando você internaliza essas lições, quando você para de lutar contra os ciclos naturais e começa a fluir com eles, sua vida fica muito mais fácil, muito mais harmoniosa. E olha só uma coisa que muita gente não percebe. Os ciclos da natureza estão espelhados nos nossos próprios ciclos internos. Temos momentos de expansão e momentos de contração. Momentos de alta energia e momentos de baixa energia. Momentos de ação e momentos de recolhimento. E está tudo bem. O problema é que a sociedade moderna nos ensina a estar sempre na mesma intensidade, sempre produtivos, sempre disponíveis, sempre ligados. E isso é antinatural, é exaustivo, é insustentável. Então, em 2026, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, você vai aprender a honrar seus próprios ciclos. Vai aprender que não precisa se forçar a estar sempre no topo, sempre dando o máximo. Que às vezes é preciso recolher, descansar, restaurar suas energias. Que isso não é preguiça, não é fraqueza, é sabedoria. É cuidar de si mesmo de forma inteligente e sustentável. E tem mais uma dimensão dessa 10ª transformação que é especialmente poderosa. Quando você se conecta profundamente com a natureza, você desenvolve uma consciência ecológica natural. Você começa a cuidar melhor do planeta, não porque alguém mandou, não porque é politicamente correto, mas porque você sente que é parte disso tudo. Você reduz seu desperdício, você faz escolhas mais conscientes sobre o que consome, você respeita os outros seres vivos. E isso te coloca em alinhamento com as forças maiores que regem a vida, Sagitário. Mas tem um ponto importante que eu preciso mencionar. Essa reconexão com a natureza também vai te colocar em contato com a sua própria natureza selvagem, instintiva, aquela parte de você que não segue as regras da sociedade, que não se encaixa nas caixinhas, que é livre e indomável. E isso pode ser assustador no começo, porque a gente foi ensinado a reprimir essa parte, a domesticá-la, a torná-la aceitável. Mas essa é justamente a parte mais autêntica de você, Sagitário. E quando você aceita e integra essa natureza selvagem, você se torna inteiro, completo. O que você precisa fazer para aproveitar essa transformação é criar rituais simples de conexão com a natureza. Pode ser assistir o nascer ou o pôr do sol algumas vezes por semana. Pode ser caminhar descalço na grama. Pode ser observar a lua e suas fases. Pode ser cultivar um pequeno jardim, mesmo que seja só em vasos. Pode ser qualquer prática que te tire da artificialidade e te coloque em contato com o natural, com o vivo, com o pulsante. 11ª transformação, a cura de relacionamentos familiares. Vamos falar agora da 11ª transformação que vai acontecer com todo sagitariano em 2026, e essa aqui pode ser uma das mais emocionais e significativas de todas.
Estamos falando de família, Sagitário. Desses laços que nascemos dentro deles, que não escolhemos mas que nos marcam profundamente. Dessas relações complexas com pais, irmãos, filhos, parentes próximos, onde existe tanto amor quanto dor, tanta história compartilhada quanto feridas não curadas. E olha, eu sei que para muitos sagitarianos a família é um tema delicado. Alguns de vocês têm feridas profundas vindas da infância, de coisas que aconteceram ou que deixaram de acontecer, de palavras que foram ditas ou que nunca foram ditas. Outros têm conflitos presentes, desentendimentos que parecem impossíveis de resolver, distâncias que foram se criando ao longo dos anos. E outros ainda carregam culpas, responsabilidades pesadas, papéis que foram impostos e que nunca questionaram. Mas 2026 está trazendo uma energia poderosa de cura para essa área da sua vida, meu querido, minha querida. E quando eu falo de cura, não necessariamente significa que todos os problemas vão se resolver, que todos os conflitos vão desaparecer, que de repente você vai ter a família perfeita que sempre quis. Não. Cura significa paz. Significa você fazer as pazes com a sua história familiar, com as limitações das pessoas que te criaram, com as circunstâncias que você não pôde controlar. A partir do último trimestre de 2026, especialmente, o universo vai te dar oportunidades para curar essas feridas familiares. Pode ser através de uma conversa honesta que finalmente acontece depois de anos de silêncios. Pode ser através de uma compreensão nova sobre os comportamentos de alguém da família que você sempre julgou. Pode ser através do perdão, seu para com eles ou deles para com você. Pode ser através de estabelecer limites saudáveis onde antes não existiam. Pode ser de muitas formas diferentes. Mas olha uma verdade importante que você precisa entender, Sagitário. Você não pode mudar as pessoas da sua família. Você não pode fazer elas serem diferentes do que são. Você não pode forçar ninguém a te amar do jeito que você gostaria de ser amado. O que você pode fazer é mudar a sua relação com essas pessoas e com essas situações. Pode escolher como você responde em vez de apenas reagir. Pode decidir o que você aceita e o que você não aceita mais. Pode construir sua própria paz interior independente do comportamento dos outros. E sabe o que acontece quando você começa esse processo de cura familiar? Você se liberta de padrões que estavam se repetindo na sua vida sem você perceber. Aquela tendência de escolher parceiros que te tratam do mesmo jeito que um dos seus pais te tratava? Isso para. Aquela dificuldade de receber amor porque você nunca recebeu de forma consistente quando criança? Isso começa a mudar. Aquele medo de abandono que te faz se apegar de forma não saudável? Isso se dissolve. Porque as feridas familiares não curadas contaminam todas as outras áreas da nossa vida, Sagitário. Agora, uma coisa muito importante. Curar não significa necessariamente reconciliar. Às vezes a cura vem justamente de você reconhecer que determinado relacionamento familiar é tóxico para você e que você precisa se distanciar. E está tudo bem. Você não tem obrigação de manter contato com pessoas que te fazem mal só porque são família. Sangue não justifica abuso. Parentesco não obriga você a aceitar desrespeito. E se você precisar se afastar de alguém da família para preservar sua saúde mental e emocional, isso não te faz uma pessoa ruim. Isso te faz alguém que se respeita. Mas para aqueles relacionamentos familiares que podem e devem ser preservados, 2026 vai trazer oportunidades lindas de reconstrução. Vai trazer conversas que precisavam acontecer. Vai trazer compreensão onde antes só havia julgamento. Vai trazer compaixão onde antes só havia mágoa. E olha, isso não vai ser fácil. Vai exigir vulnerabilidade, vai exigir você baixar a guarda, vai exigir você admitir seus próprios erros também, não só apontar os erros dos outros. E tem uma coisa linda que pode acontecer nesse processo, meu querido, minha querida. Você pode descobrir que as pessoas da sua família também estão sofrendo, também têm suas dores, também fizeram o melhor que podiam com o que tinham no momento. Aquele pai que foi distante, talvez ele tenha aprendido que homens não demonstram afeto. Aquela mãe que foi crítica demais, talvez ela estivesse projetando suas próprias inseguranças. Aquele irmão que sempre competiu com você, talvez ele estivesse apenas buscando a atenção que também precisava. Isso não justifica os comportamentos que te machucaram. Mas entender o contexto, as feridas que eles também carregam, pode te ajudar a perdoar, a soltar, a seguir em frente. E perdoar não é dizer que o que aconteceu estava certo. É dizer que você não vai mais carregar o peso disso. Que você vai se libertar da prisão do ressentimento. Que você vai viver sua vida plena apesar do que aconteceu no passado. 12ª transformação, o despertar para uma missão de serviço à humanidade.
Finalmente chegamos na 12ª e última transformação que vai acontecer com todo sagitariano em 2026. E essa aqui é a mais elevada, a mais significativa, a que vai dar sentido completo a todas as outras. Estamos falando de algo maior do que você, Sagitário. Estamos falando da sua contribuição para o mundo, da diferença que você veio fazer aqui, do serviço que sua alma se comprometeu a entregar nessa encarnação. E olha, quando eu falo de missão de serviço, não estou falando necessariamente de algo grandioso que vai mudar o mundo inteiro. Não estou dizendo que você precisa fundar uma organização internacional ou virar um líder espiritual com milhões de seguidores. Não. A missão pode ser simples, pode ser local, pode ser aparentemente pequena aos olhos do mundo. Mas ela é imensamente significativa no plano espiritual. Pode ser você usar suas experiências de dor e superação para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Pode ser você compartilhar seus dons e talentos de uma forma que beneficie sua comunidade. Pode ser você simplesmente ser uma presença amorosa e compreensiva para as pessoas ao seu redor. Pode ser você cuidar do planeta de alguma forma específica. Pode ser você educar, curar, inspirar, criar, construir algo que torne o mundo um lugar melhor de alguma maneira. E aqui está a coisa incrível, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana. Todas as outras 11 transformações que falamos até agora estavam preparando você para esta 12ª. A renovação da sua energia, para você ter força para servir. A expansão das oportunidades profissionais, para você ter recursos para servir. O fortalecimento dos relacionamentos, para você ter apoio enquanto serve. A descoberta do propósito, para você saber como servir. A melhora da saúde, para você ter o corpo capaz de servir. A prosperidade financeira, para você ter meios de servir. O desenvolvimento da intuição, para você ser guiado em como servir. A liberação de padrões limitantes, para você não ser impedido de servir. A expansão da criatividade, para você servir de formas únicas. A conexão com a natureza, para você servir em harmonia com a vida. A cura familiar, para você servir de coração limpo. Tudo estava te levando para este momento, Sagitário. Tudo estava te preparando para você assumir o seu lugar como um instrumento de transformação positiva no mundo. E em 2026, especialmente no último trimestre, essa missão vai ficar cristalina para você. Você vai saber exatamente o que precisa fazer. Vai sentir um chamado que não pode ser ignorado. Vai entender que você não está aqui apenas para si mesmo, mas para contribuir de alguma forma significativa. E olha, quando você começa a viver essa missão de serviço, algo mágico acontece. Você se sente realizado de uma forma que nenhuma conquista material pode proporcionar. Você experimenta uma alegria profunda que não depende de circunstâncias externas. Você percebe que sua vida tem significado, que você está fazendo diferença, que você está cumprindo o propósito para o qual veio. E isso, meu querido, minha querida, isso é o que dá sentido completo à existência. Mas atenção para uma coisa importante. Servir não significa se anular. Não significa colocar as necessidades dos outros sempre acima das suas. Não significa se sacrificar até o esgotamento. Não significa aceitar ser explorado ou desvalorizado. Verdadeiro serviço vem de um lugar de abundância, não de carência. Você serve porque transborda, não porque está vazio querendo se preencher através dos outros. Você serve porque tem algo genuíno para oferecer, não porque precisa se sentir necessário para ter valor. E tem mais uma coisa crucial. Sua missão de serviço precisa estar alinhada com quem você verdadeiramente é, com seus valores mais profundos, com seus dons naturais. Você não precisa se forçar a fazer algo que não ressoa com você só porque parece nobre ou importante. Cada pessoa tem sua própria forma única de servir, e a sua tem a sua cara, tem o seu jeito, tem as suas características. Não tente copiar a missão de ninguém. Descubra e viva a sua própria. E sabe o que é mais lindo? Quando você está vivendo sua missão de serviço, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Você cria um efeito cascata. As pessoas ao seu redor começam a questionar suas próprias vidas, a buscar seus próprios propósitos, a querer também fazer diferença. E assim, Sagitário, você não está só servindo diretamente através das suas ações, mas também indiretamente através do exemplo que você é. E isso multiplica infinitamente o seu impacto. Então, o que você precisa fazer agora? Simples. Permita-se sonhar com um mundo melhor. Permita-se imaginar a contribuição que você gostaria de fazer. Permita-se acreditar que você tem algo valioso para oferecer.
E então comece, mesmo que seja com passos pequenos, mesmo que seja com coisas simples. Porque a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, e você acabou de dar esse passo ao assistir este vídeo até aqui. E assim chegamos ao final desta jornada incrível pelas 12 transformações que vão acontecer com todo sagitariano em 2026. E olha, meu querido, minha querida, se você chegou até aqui, se você assistiu este vídeo inteiro, isso já diz muito sobre você. Diz que você é uma pessoa comprometida com o seu crescimento. Diz que você está disposto a investir tempo e atenção para se tornar a melhor versão de si mesmo. Diz que você acredita que dias melhores estão por vir. E por isso eu te parabenizo de coração. Agora você tem um mapa. Você tem uma visão clara do que está por vir. Você sabe quais são as transformações que o universo está preparando para você. E mais importante ainda, você sabe que não está sozinho nessa jornada. Cada sagitariano ao redor do mundo está passando por essas mesmas transformações, cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, mas todos fazendo parte de uma evolução coletiva do signo. Então o que eu quero te pedir agora é o seguinte: não deixe essas informações ficarem apenas na sua cabeça. Coloque elas em prática. Faça a sua parte. Porque o universo vai fazer o dele, pode ter certeza. Ele vai abrir as portas, vai trazer as oportunidades, vai te guiar pelos sinais. Mas você precisa estar disposto a atravessar essas portas, a aproveitar essas oportunidades, a seguir esses sinais. Você precisa ser corajoso, ser confiante, ser persistente. E olha, vai ter momentos em que vai ser difícil. Vai ter dias em que você vai querer desistir, em que vai questionar se tudo isso faz sentido, em que vai se sentir cansado da jornada. E nesses momentos, eu quero que você volte aqui, assista este vídeo de novo, relembre essas transformações que estão chegando para você. Use isso como combustível para continuar, como luz no fim do túnel, como esperança de que sim, vale a pena continuar. E outra coisa muito importante: compartilhe essas mensagens com outros sagitarianos que você conhece. Porque quanto mais pessoas do nosso signo estiverem conscientes dessas transformações, quanto mais estivermos alinhados com essas energias, mais poderoso vai ser o processo para todos nós. Somos uma comunidade, Sagitário. E quando um de nós se eleva, todos nós nos elevamos junto. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. E agora eu te convido a fazer parte oficial desta família. Se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão de inscrição agora. E não esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui. Porque toda semana tem conteúdo novo, tem mensagens novas do universo para você, tem orientações espirituais que podem mudar completamente a sua vida. E se você quiser apoiar este trabalho de uma forma ainda mais especial, considere se tornar membro do canal. Com a sua contribuição, por menor que seja, você ajuda a gente a continuar produzindo esses conteúdos de qualidade, essas mensagens que transformam vidas. E além disso, você ganha acesso a benefícios exclusivos, a conteúdos que só os membros veem, a uma comunidade ainda mais próxima e engajada. Então, Sagitário, este é o momento. 2026 está logo ali, batendo na porta. E essas 12 transformações estão prontas para acontecer na sua vida. A pergunta que fica é: você está pronto? Você está disposto? Você vai abraçar essas mudanças ou vai resistir a elas? Porque a escolha é sua, sempre foi e sempre será. O universo oferece, mas quem decide aceitar é você. Eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Eu acredito que você veio aqui nessa vida para fazer algo significativo, para ser alguém extraordinário, para deixar sua marca positiva no mundo. E agora é hora de você acreditar nisso também. É hora de você se levantar, sacudir a poeira e caminhar com confiança em direção ao futuro brilhante que o universo preparou para você. Um abraço apertado no seu coração. Muita luz, muito amor, muita prosperidade para você. Que 2026 seja o melhor ano da sua vida até agora. Que essas 12 transformações se manifestem plenamente. E que você se torne, a cada dia, uma versão mais evoluída, mais sábia, mais amorosa, mais realizada de você mesmo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique em paz. E lembre-se sempre, você é especial, você é importante, e você merece todas as bênçãos que estão chegando.